Caríssimos, estamos aqui com o Cristiano Abreu Paiva, baiano, hoje radicado em Castelo, já passou aqui o dia todo conosco, ele ministra um curso, as obras de Joana de Anjos, aqui no Irmão Tomé, mensalmente. Então, está aqui desde por volta de meio-dia, nossa casa, embora tenha saído de Castelo às 7 horas, e hoje nos dá a grata satisfação de ouvi-lo na palestra da noite, como tema Redenção Espiritual. Boa noite, irmãos. Sempre alegria estar de volta à reunião doutrinária aqui do Irmão Tomé. Só uma observação importante: esse estudo das obras de Joana é um estudo de todas as casas da Grande Vitória, e o Irmão Tomé gentilmente cede o espaço e a estrutura. O tema da noite: redenção espiritual. Todos nós, não importa em qual época, não importa inserido em qual cultura, não importa o povo, todos nós sempre almejamos o mesmo objetivo: ser feliz. Todos. Não importa nem a envergadura espiritual. Todos temos e alimentamos o mesmo propósito: ser feliz. Concorda? Todo mundo tem o mesmo objetivo. Nisso aí não existe contenda, não existe discussão. No fim, todos querem ser felizes. Não é verdade? Por que eu estou iniciando o estudo de hoje com essa reflexão? Lá atrás, para poder compreender o presente, lá atrás, nessa ânsia de alcançar felicidade, nós adotamos estratégias. Quando eu falo lá atrás, estou falando do pretérito profundo, porque estou me comunicando aqui com espíritos imortais. Nós adotamos uma estratégia para alcançar a felicidade. Só que a qualidade da estratégia vai muito de acordo com a maturidade do estrategista. Se o estrategista ainda é uma criatura pueril, a estratégia vai ser uma. Se já é uma criatura experiente, a estratégia vai ser outra. Qual foi a estratégia que nós adotamos lá atrás e que nos conduziu para a realidade presente? Qual foi a estratégia? Qual é a característica do mundo de expiação e prova? A principal característica: sofrimento, dor, angústia. Não é isso? São as características. Só você parar para pensar, dos 7,3 bilhões de criaturas encarnadas na Terra, quantos que não passam por nenhum tipo de aflição? Física, emocional? Quantas? Nenhum. Nenhum. Nem aquela que você vê na capa da revista, você julga ser rico, bonito, poderoso. Todos têm dramas. Vai conviver lá na casa dele para você ver. Então, é uma característica do mundo de expiação e prova: sofrimento. Só que nós estamos aqui, enfrentando essa realidade. E essa realidade é resultado de uma estratégia adotada lá atrás. Resta saber qual foi essa estratégia que nos conduziu para a realidade presente. Num dado momento da nossa trajetória evolutiva, nessa ânsia de construir felicidade, num dado momento, em razão da nossa pouca experiência espiritual, nós retiramos Deus do centro das cogitações. E o substituímos, adivinha por quem? Por nós mesmos. O homem passa a ser a régua, passa a ser a medida para todas as coisas. A vaidade das vaidades. Na esperança de quê? De construir um patrimônio de felicidade, tendo como parceiro o homem. Centro de referência, a medida e a régua para todas as coisas. Deus só existe superficialmente, como um rótulo religioso.
Não passa disso, porque na conduta, no dia a dia, no sentimento fraternal em relação ao próximo, não existe. Existe apenas em tese. Mas foi uma estratégia que nós adotamos. Retiramos Deus do centro das cogitações. E eu pergunto, deu certo? Deu certo a estratégia? Porque no último educandário em que nós estivemos matriculados, nós recebemos o boletim final. E até onde nós estudamos na doutrina espírita, o aluno que é aprovado, ele não muda de orbe, ele não muda de educandário, ele permanece no mesmo educandário. Por quê? Porque o educandário evolui. O educandário que antes era ensino fundamental, vai ter só ensino médio. Se o educandário evoluiu e nós permanecemos, quer dizer que a gente passou de ano. Só que a gente saiu do educandário. A gente veio para cá. Se permanecer no educandário significa que nós fomos aprovados. Sair do educandário significa que nós fomos... Dói dizer, né? Dói, não dói? Reprovados. Viemos para cá. Na separação do joio do trigo. Nós ficamos na cesta do joio. Viemos para cá. Chegamos aqui. Fomos recebidos pelo divino pedagogo, Jesus. Ele começou, todos nós melancólicos, sentados no pátio, cabisbaixo, como todo aluno repetente, né? Quando começa ali de novo, pela terceira vez, a mesma série, para ver se aprende lições não aprendidas. Jesus começou a tecer reflexões do motivo por qual viemos para cá. Começou a nos dar esperança, prometeu que nenhuma de suas ovelhas se perderia. E aquilo tudo que ele foi falando, a forma como ele ia passar o roteiro de redenção espiritual, dividido em 3 trimestres, neste ano letivo, que para nós espírito dura 6.000 anos. Aquilo tudo foi soando familiar. Eu já ouvi isso. Já ouvi isso. Claro que já ouviu. Porque não é a primeira vez que nós temos contato com o roteiro de redenção espiritual, que aqui na Terra nos habituamos a chamar de primeira revelação, ou Velho Testamento, ou para os judeus, o Torá. Segunda revelação, cristianismo primitivo, para nós cristãos, o Evangelho de Jesus. Terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, cristianismo, Rede Vivo, doutrina espírita. O conjunto dessa informação constitui o roteiro de redenção espiritual. À medida que nós fomos tendo contato, nós, espíritos, fomos sentindo uma certa familiaridade. Já ouvimos e muitas vezes. Quem dera fôssemos repetentes apenas uma vez. Então não é a primeira vez que nós temos contato com o código de redenção espiritual, o roteiro de redenção espiritual. Porém, é a primeira vez em toda a nossa trajetória evolutiva, é a primeira vez que nós fazemos contato com o roteiro de redenção espiritual, com alguma chance de, enfim, extrair o espírito da letra, com alguma chance de alcançar a essência da mensagem espiritual contida no roteiro. Porque até o último educandário, até o último, quiçá até as últimas encarnações nossas nesse educandário, nós nos aproximávamos das lições do Evangelho como aquele que pega uma banana, descasca, joga a banana fora e come a casca. Só na superfície, se apegando ao literalismo bíblico, à letra que mata. Até pouco tempo atrás, se você parar para analisar que muitos ainda fazem nessa encarnação, se aproximam do texto bíblico apenas na superfície, não consegue atravessar o emaranhado da simbologia para alcançar a lição espiritual. Só que nessa encarnação nossa, é a primeira de todas, que nós temos contato com o roteiro de redenção espiritual, com uma chance de alcançar a essência da mensagem.
Não estou falando de todos, estou falando de poucos que estão naquele processo de despertamento espiritual. Como Paulo falou aqui, nessa leitura de agora há pouco, desperta tu que dormes. Estou falando de poucos. Mas esses poucos já conseguem enxergar os acontecimentos com os olhos do espírito imortal que somos. Então não é a primeira vez que temos contato, mas é a primeira vez que temos contato com chance de extrair o espírito da letra. De ler as escrituras divinas que foram escritas em letras humanas. É a primeira vez em toda a nossa trajetória evolutiva que nós admitimos que a verdadeira felicidade só pode ser alcançada através de um processo autotransformador. Nunca admitimos isso antes. Essa encarnação nossa é a primeira vez. É a primeira vez que admitimos. Se eu quero conquistar felicidade, eu tenho que peregrinar, desta vez, para dentro. Não mais para fora. É a primeira vez em nossa trajetória evolutiva que nós admitimos o valor que tem a tempestade. É a primeira vez que admitimos que a tempestade só será dispensável quando aprendermos a viver em paz com ela. Entende-se por tempestade: parente difícil, doença do corpo orgânico, reveses da fortuna, perda de entes queridos, sobretudo em tenridade. Tempestade são úteis. Até quando? Até aprendermos a viver em paz com ela. Porque até a última encarnação nós fazíamos prece a Deus: Pai, afasta de mim a tempestade. Afasta de mim a dificuldade financeira. Faz eu passar no concurso público. Faz eu ganhar na Mega Sena. Faz a minha tia rica morrer logo para eu ficar com a herança dela, Pai. Afasta de mim essa doença do corpo orgânico. Afasta de mim o parente difícil. Porque eu quero ser feliz. Eu me separando daquele traste, eu vou ser feliz. Não era assim que a gente orava? Até a encarnação passada. Porque nessa ninguém ora assim, por favor. Ninguém. Porque somos criaturas que estamos, enfim, atendendo o clamor. Com 2000 anos de atraso, mas enfim, atendendo o clamor de Paulo. Quando diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te esclarecerá. Até que enfim, demorou para chegar, né, a mensagem no nosso ouvido, 2000 anos. Mas essa é a primeira encarnação, que já admitimos que essa tempestade só vai ser afastada depois que aprendermos a viver em paz com ela. Agora eu pergunto para vocês: já admitimos com facilidade ou dói admitir? Incomoda admitir? Fala a verdade. Incomoda ou não incomoda? Gera um desconforto ou não gera? Por conta do orgulho que ainda é latente. É muito mais fácil modificar pelo lado exterior. Se tem um parente difícil me incomodando, que eu me afaste dele, ou que ele se afaste de mim. Se tem uma doença do corpo orgânico me incomodando, que eu receba um milagre divino e fique curado da doença do corpo orgânico. Passe de mágica. Se eu estou passando por dificuldade financeira, é muito mais fácil eu ganhar na Mega Sena do que fazer uma reforma interior para tratar o meu apego à matéria. Muito mais fácil. É lógico que é mais fácil. As crianças optam por caminhos mais fáceis. Mas é esse o caminho da verdadeira felicidade? Com certeza não é. Se nós já admitimos que a verdadeira felicidade reside no processo de autotransformação, nós já admitimos que temos que passar por um processo de autoconhecimento. Um processo de mudança de hábito. Tirar hábitos ruins, imperfeições, e substituí-los por hábitos bons, virtudes. Um processo de reeducação espiritual. Um processo de autoeducação. Autotransformar-se é autoeducar-se. Segunda pergunta da noite. É possível realizar o processo autoeducativo sem antes realizar o processo de autoconhecimento? Podemos? Qual deve vir primeiro? O autoconhecer-se ou o autoeducar-se? O autoconhecer-se, porque a natureza não dá saltos.
Quer ver um exemplo? Você tem uma criança em casa, está com muita dificuldade na escola, apresentando só notas avermelhadas no seu boletim. E a pessoa responsável pela criança vai fazer o quê? Procurar uma professora de reforço escolar. Só que ela vai sozinha, sem a criança. Se ela foi sozinha, a professora ela vai precisar criar um plano educativo. Só que ela não sabe quem é a criança, ela nunca viu. Então ela vai fazer no mínimo 2 perguntas à pessoa responsável pela criança. Primeira pergunta: qual a idade dela? Porque a criança vai de 3 anos a 12. Qual é a idade da criança? Segunda pergunta: em qual série que ela se encontra? Porque sem essas informações básicas, a professora não tem como preparar o plano educativo. Quando a gente fala de processo autoeducativo, quem é o nosso professor, no caso? Nós mesmos. Então o que a gente tem que fazer? Chegar em casa, trancar a porta para ninguém achar que é doido, olha para o espelho e fazer a pergunta para a gente mesmo. Qual é a sua idade espiritual? Em qual série espiritual que você se encontra? Porque aqui na Terra tem do prézinho até a 5ª série. Basta analisar a qualidade do sentimento e do comportamento de cada criatura. Você olha para você próprio e analisa. Em qual série espiritual você se encontra? Você percebeu que a professora, antes de iniciar o processo autoeducativo, ela teve que antes conhecer o aluno? Conhecer. Então, antes de nós realizarmos o processo de autoeducação, precisamos antes nos autoconhecermos. Aí o que você faz? Você vai para o médico. Doutor, queria me conhecer. Aí o médico vai pegar um mapa anatômico. Meu filho, aqui fica seu pulmão, seu rins, seu fígado. E vai falar a função de cada um. É assim que funciona o processo de autoconhecimento? Não, é a mesma coisa que você levar seu carro na oficina e ele falar que é o motor, o carburador, o escapamento. Mesma coisa. Porque o corpo é para nós espíritos o quê? Um veículo. Veículo carnal. Nada mais um veículo, dentre tantos e tantos e tantos outros que nós já tivemos, né? E se você estiver no plano espiritual e você quiser se conhecer, aí você vai procurar Dr. André Luiz, e Dr. André Luiz vai passar um mapa anatômico. Aqui é o seu rim, seu pulmão. Também não. Porque o corpo orgânico é uma cópia fiel do corpo perispiritual. As moléculas se atraem por magnetismo. Então não dá ainda. Porque o corpo perispiritual continua sendo um veículo do espírito. Inclusive tem matérias, só estudar o livro dos espíritos. Bom, complicou um pouco mais, né? Quem somos nós então? A gente vai estudar o livro A Gênese, Moisés, e uma das primeiras informações constantes do livro: Deus nos criou à sua imagem e semelhança. A mente arejada do século XXI já admite com muita facilidade, independentemente de religião, que Deus não é mais aquele ser antropomórfico, um senhor de barbas brancas, com um báculo em punho, com anjos prostrados aos seus pés, que criou o mundo em 6 dias do nosso calendário e por conta da sua avançada idade precisou descansar do 7º. Nós já admitimos que não existe esse ser, né? Que Deus não é um ser antropomórfico, um senhor em forma de homem. Mesmo que nós não tenhamos ideia do que seja Deus em sua plenitude, a doutrina espírita já nos fornece subsídios para tecermos ideias mais justas e mais conforme a sã razão em relação ao nosso Criador. E uma das informações que nós recebemos foi qual? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Um dos atributos de Deus, ele é material? Ele tem matéria? Não. Existem 3 elementos distintos: Deus, matéria e espírito. Isso é dever de casa básico do livro dos espíritos. Deus é matéria? Tem matéria? Não tem. Deus tem forma definida? Não, então ele é amorfo. Que não tem forma definida é amorfo. Deus nos criou a sua imagem e semelhança? Nos criou. Deus é imaterial e amorfo. Adivinha? Nós também o somos. Absolutamente imateriais
e não temos forma definida. Analisar a anatomia de algo tangível, de algo que tem forma, é fácil, como o corpo humano. Agora, analisar a anatomia de algo absolutamente intangível e de algo que não tem forma nenhuma, constitui um desafio? Constitui. Felizmente, nós temos acesso a essa informação, trazidas de forma magistral pela psicóloga, benfeitora Joana de Ângeles. Quem é aqui que estuda Joana de Ângeles aqui, no Joana Capixaba? Só para ter uma ideia. Poucos beneficiados. Então, os poucos beneficiados que vêm aqui mensalmente estudar vai ter uma facilidade na compreensão de alguns exemplos que nós vamos constituir aqui. Joana de Ângeles traz, nas suas obras psicológicas, como pano de fundo dessas obras, a anatomia do espírito. Apelidado de estrutura da psique humana. A estrutura da psique humana é a anatomia do espírito. A estrutura da psique. E não é difícil de compreender por quê? Porque a estrutura da psique humana, numa rápida análise, sem aprofundar, é formada por apenas 4 elementos. Vamos fazer uma imagem mental. Quem veio para o estudo já tem a imagem na cabeça. Quem não veio vai ter que explorar um pouco do lobo frontal. Faz um círculo na sua mente. Um círculo perfeito. Esse círculo é a estrutura da psique. Vamos dividir. Corta esse círculo que você desenhou agora na sua mente, lá em cima. Cortou? Como fosse a ponta do iceberg. Sugestão de Sócrates. Cortou? Bacana. Uma pontinha mesmo, tá? Pega esse pedacinho, chama de consciente. A sobra absurdamente maior que tem para baixo, você chama de inconsciente. Faz de conta que é a parte que está debaixo do mar. E a ponta do iceberg para fora do mar. Pega o inconsciente que está abaixo do mar e tira uma fatia desse queijo, lá em cima. Só a parte que está debaixo do mar. Esquece a parte que está fora do mar, tá bom? A parte que está dentro do mar. Faz uma fatia lá em cima, fininha também. Fizeram? Bacana. Por quê? A parte do inconsciente maior, você vai chamar de inconsciente coletivo. E a parte do inconsciente menor, essa nova fatia que você fez, você vai chamar de inconsciente pessoal. Lá em cima, no primeiro corte que você fez, a ponta do iceberg, você bota um pontinho no meio dele, como fosse o centro dele. Lá fora do mar. E esse pontinho você vai chamar de ego, que é o centro do consciente. No círculo inteiro que você desenhou, você vai fazer um ponto no círculo inteiro. Você vai chamar de self. E self não é o centro do inconsciente. Self é o centro de quê? De tudo. De tudo. E daqui a pouco eu vou perguntar, tem gente que vai falar que é do inconsciente, acredite se quiser. Self é o centro de tudo, da estrutura da psique. Ficou difícil de desenhar? Não, né? Agora vamos atribuir funções. A começar pelo inconsciente, que aí vai ficar mais fácil compreender o consciente. Qual é a função do inconsciente? Armazenar a memória, armazenar a experiência. Ah, Cristiano, mas você dividiu em 2 aí. Inconsciente coletivo, que é o grandão, e inconsciente pessoal, que é o pequenininho. Por quê? Joana de Ângeles, ou melhor, Jung, porque ela faz menção em Jung, ele vem chamar essas experiências armazenadas no inconsciente de conteúdo psíquico. Grava essa palavrinha, conteúdo psíquico, experiências, memórias do espírito. O que é o inconsciente? Inconsciente é tudo aquilo que interfere nos nossos sentimentos e nas nossas ações do presente, mas nós não recordamos. Não recordamos. Quer ver um exemplo? Vamos pegar aqui primeiro o inconsciente pessoal. Inconsciente pessoal são recordações, são memórias que nós não lembramos, que estão vinculadas à presente existência. Vinculadas. Desde quando começamos a fazer a ligação molécula a molécula ao novo corpo orgânico, que um pouquinho mais tarde vamos chamar de feto. Na barriga da mamãe. Quando começou a se formar o cérebro, sobretudo o lobo,
a parte do hipocampo, onde ficam armazenadas as informações mneumáticas. Aquela experiência do contato com o líquido amniótico. Vocês lembram dessa experiência? Vocês não lembram? Se lembrar, vem fazer uma palestra aqui de paranormalidade para nós. Ninguém lembra, né? Você acredita que eu fiz uma pergunta que a pessoa falou que lembra? Quase que eu chamei ele para fazer uma palestra de paranormalidade. Mas está lá armazenado. Vocês lembram quando o cordão umbilical enrolou no pescoço, deu aquela agonia, aquela angústia, aquela sensação de falta de ar, de um ar que a gente não conhecia? Vocês não lembram, não? Mas enrolou. Não sei como, foi desenrolado depois, mas enrolou. Aquele momento que entrou oxigênio no pulmão, primeira vez, e que o médico espancou a gente para poder a gente chorar. Vocês lembram desse momento? Para o adulto não foi espancamento, não, foi um tapinha, mas para nós crianças, bebezinho, foi um espancamento, né? Maria da Penha. Vocês não lembram, não? Aconteceu. Aquele momento angustiante, o oxigênio entrando e queimando o pulmão. Deve ter sido angustiante, né? E aquele momento, com 2 anos, 1 mês e 3 dias, que a mamãe falou, não bota o dedo na frigideira não, não bota a mão no forno não, que o forno está quente. Aí você aproveitou um momento de distração da mamãe, foi lá e chorou. Ficou 2 meses sem entrar na cozinha. Vocês lembram? Está lá. São acontecimentos que ficaram registrados, mas a gente não recorda. Pode interferir nas nossas ações e sentimentos do presente? Pode. Depende de qual seja. Imagina você com 2 anos de idade, 2 anos e meio ou 3 anos, sofreu a experiência de um acidente automobilístico. Parecendo assim, foi parecendo que é Fórmula 1, né? Um acidente na estrada. O carro capotou. Não aconteceu nada com você. Um arranhãozinho aqui, outro arranhãozinho acolá. Mas foi traumático. O carro capotou, desceu ribanceira. É natural, seria compreensível, seria razoável que aquele acidentado, quando se tornasse adulto, tivesse algum trauma de veículo, de alta velocidade. Não corre não. Não passa de 40 não, pelo amor de Deus. Seria natural? Seria. Mas ele lembraria do porquê? Não. Mas ficou gravado nele lá alguma experiência ruim. Com 3 anos, a minha filha mais velha, eu acho que ela não está me assistindo, então vou contar. A gente morava lá em Vila Velha, de frente da praia, e tinha uma ilha chamada Ilha das Garças, onde eu tinha um bote tipo do exército, ia lá, voltava no final de semana, levava ela. E meu sobrinho estava comigo, meu cunhado também. A quebrada da onda estava muito forte, a gente teve uma ideia. Vamos descer, eu e o Fábio, meu cunhado, vamos nadar, passar pela quebrada das ondas. E quando estiver mais tranquilo, a gente puxa a corda. Ideia brilhante, né, de marinheiro. Descemos, fomos nadando. E o Hugo, meu sobrinho, que nessa época tinha uns 9 ou 10 anos, com a minha filha mais velha, a Carol, que na época tinha 3. Não sei que cargas d'água, o bote foi andando para frente também. E entrou na quebra da onda. E eu não tinha botado o pé na areia ainda. Sei que o Hugo, quando olhou para trás, vinha aquela onda gigante. O que o Hugo fez? Caiu fora, 9, 10 anos, né? Minha filha ficou com quem? Só com o anjo de guarda dela, acredite se quiser. E eu olhando, aquele bote, não sei quantos metros de altura. Eu tomei uns 5 caldos. Falei, perdi minha filha. Do nada ela aparece na minha frente. Pum. Agarrei ela, falou, a água pode vir até de tsunami. Já estou com ela no colo. E fui nadando até a areia. Ela tem trauma de praia até hoje. Quer ir para a piscina ou para praia? Para a piscina. 14 anos, vai fazer 15 agora. Ficou registrado? Ela não lembra. Mas ficou registrado? Ela não gosta de praia de jeito nenhum. Ficou registrado. É um trauma. Cristiano, isso é inconsciente pessoal. Acontecimento de vida presente. Isso aí. Mas é só em tenridade? Não. Você já deve ter ouvido falar lamentavelmente, de casos onde a criança, 9 anos de idade, foi abusada sexualmente do padrasto, do tio, do primo. Já ouviu falar? De um amigo, do pai. Já ouviu falar? Naturalmente, ela vai ter um bloqueio na área do sexo, da afetividade, do relacionamento conjugal, talvez até um bloqueio social, uma fobia nessa área. Mas 9 anos de idade era para lembrar? Ela não lembra. Mas por que não lembra?
Porque em alguns casos o cérebro bloqueia a informação. É um mecanismo de defesa natural do cérebro, para poder a pessoa ter uma sobrevida. Uma sobrevida. Quando ela vai fazer uma regressão de memória, uma terapia de regressão, chega nesse momento. Teve até uma novela das 8 aí que abordou essa temática, né? A pessoa tinha um problema no relacionamento, na área sexual com o marido, recém-casada. Quando fez a regressão de memória, chegou nessa parte e descobriu que quem abusava dela sexualmente era o próprio padrasto. Bloqueou. 9 anos de idade, aquela informação bloqueada entrou aonde? No inconsciente pessoal. Interferia na vida dela presente, ações e sentimentos? Totalmente. Agora, quando você faz uma regressão de memória, vai até o ventre materno, e você não consegue encontrar algo que justifique a qualidade, a natureza do que você está sentindo hoje. Nada. O tratamento dos pais que você recebeu, a sociedade em que você esteve inserida, escola, tios, nada. Até porque os seus irmãos biológicos que receberam o mesmo tratamento, estavam inseridos na mesma condição, no mesmo contexto social, tiveram uma vida tranquila e você desenvolveu certas fobias, certas ansiedades, aparentemente injustificáveis. E aí? Aí você vai continuar fazendo o quê? A regressão, não vai parar no ventre. Porque a resposta só pode estar onde? Mais atrás. No pretérito, um pouquinho mais profundo. Aí já adentrou o quê? Inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é a soma de todas essas informações pretéritas e, segundo a observação de Joana de Ângeles, todas as experiências em todas as nossas fases evolutivas, ou seja, não só na forma hominal. Um instinto de conservação que nós temos, que impede que nós nos suicidemos a cada percalço que a vida nos apresenta. Um instinto de conservação que nos impede a descuidar de uma cria, independentemente da afinidade que nós temos com os nossos filhos. Esse instinto de conservação foi adquirido bem antes da fase hominal. Então, todas essas informações, segundo Joana, estão armazenadas no inconsciente coletivo e que podem interferir diretamente na nossa vida presente. Ações e sentimentos. E é isso que justifica as ansiedades, as melancolias, as fobias, uma saudade de sei lá o quê. Algo que foi vivenciado lá atrás. Lá atrás. Não conseguiu encontrar resposta na vida presente, vai estar lá atrás. Até aqui ficou claro, né? Consciente, o que seria? Consciente é quando o ego, daqui a pouco eu falo do ego, o ego, você lembra que é o centro do consciente, né? Eu vou falar, depois eu vou dar exemplo para ficar mais fácil. É quando o ego percebe a presença de conteúdo psíquico. O que é conteúdo psíquico mesmo? Memória do espírito. Lembra? Seja do inconsciente pessoal, seja do inconsciente coletivo. É quando o ego percebe. Porque se alguém perguntar para você agora, o que é consciente? Você vai falar o quê? Ah, é tudo que eu faço conscientemente. Eu pego um copo de água, eu converso. Não é isso? Errado. Errado. Todo mundo aqui está em estado de vigília, não está? Acordado? Acordado, fisiologicamente acordado, com o olho aberto. Espiritualmente estamos todos em estado de profundo sonambulismo espiritual. Quando a gente dorme de noite, que entramos em desdobramento, aí a gente acorda. Aí a gente acorda. Então, consciência, segundo definição de Jung, é quando o ego, que é o centro do consciente, percebe a presença de conteúdos psíquicos, memória do espírito, em nossos sentimentos e ações do presente. Vamos dar exemplo? Você comprou um carro em 30 prestações. 30 não, porque a crise está feia, né? 64. Você pagou 3. Está na terceira prestação. Aquele Honda Civic novo, preto, sabe? Imaginou, né? Tem alguns aqui que até tem, né? Que veio pediu a prova da riqueza. Lindo. Está lá no sinal. No semáforo. Aí vem um cara com um Fiat 147. Quem riu é porque é mais velho que eu. Atravessou o sinal vermelho e... Tem até defeito especial. Estragou seu Honda Civic. Você pagou 3 parcelas.
Faz de conta que sou eu. Eu desço lá do Honda Civic, pretão, vou ganhar uma comissão da concessionária da Honda, viu? O que eu faço, eu, Cristiano? Eu esqueço que sou uma criatura civilizada. Olho para trás e chamo quem para me ajudar? O meu eu velho. O velho Cristiano, homem primitivo das cavernas. Chega mais. Vamos ali acertar a conta com o irresponsável do Fiat 147. E começa a descarregar os cachorros nele. Esqueci que eu sou educado, porque educado só na tribuna, né? Só no centro espírita, na igreja evangélica, católica, né? Só na sociedade, assim, com que a gente quer fazer média. Mas quando contraria os interesses, a gente convida o homem velho para a briga, né? Vou lá e brigo. Solto os cachorros. Faz de conta que eu só tive vontade de agredir. Mas eu lembrei de tudo que eu estudei na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, seja qual religião for. Lembrei das orientações de papai e de mamãe, que eu não posso devolver o mal com o mal. Lembrei do ensinamento de Jesus, que perdoar o inimigo é devolver o mal com o bem quando e quanto possível. E isso tudo veio em mente e eu me controlei. Não, eu me controlei. Veio o sentimento, porque todos nós sentimos o impacto da ofensa quando somos contrariados. Isso é natural e fisiológico na idade espiritual que nós nos encontramos. Só que eu consegui fazer isso. E não agir agressivamente. Porque tratar bem só quando nos convém é assinar atestado de hipócrita. É hipocrisia. Continuei tratando bem ele. Ah, você perdoou a dívida? Não. Cobrei. Acionei judicialmente. Parece até uma maldade, né? O cara com Fiat 147. Vamos botar aqui um Corolla, pronto. Para não ficar com tanto peso na consciência. Acionei ele judicialmente. Eu não perdoei. Eu só não mudei a forma de tratar. Eu tratei ele como se ele fosse um amigo. Por que eu ia tratar ele de forma diferente? Porque eu fui contrariado? Aí eu estaria sendo hipócrita. Imagina que isso tudo veio na minha cabeça. Quer dizer que naquele momento eu agi conscientemente. É aquele momento em que Paulo escreveu para os Efésios: o mal, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, mas esse eu faço com gosto danado. Né? Paulo Mineiro. Quando eu adquiro essa consciência, esse momento, de que eu sei o que eu devo fazer e vou lutar para fazer o certo, digamos que eu tenho um vício não mais da agressividade, agora digamos que Cristiano tem o vício da desonestidade. Vou dar o mesmo exemplo que eu dei aqui no João de Anjos, já que só tem meia dúzia de pessoas aqui do estudo. Eu estou numa sala fechada, num escritório qualquer administrativo, e tem lá uns 40 iPhone X, bonitinho. Sabe o que é iPhone X, né? É 10, é o iPhone 10, aquele de 10 mil reais, por isso chama 10. 40, quem vai dar falta de um? Ninguém, né? Boto na minha sacola da C&A, vou para casa. Porque eu tenho visto da desonestidade, subtrair algo que não me pertence. Agora, se quando eu estou com vontade de pegar algo que não me pertence, eu olho, a mão coça, mas só fica na coceira mesmo. Eu não pego. Eu estou com vontade. Ninguém cura da desonestidade do dia para a noite, assim como ninguém cura da vaidade, da agressividade, da maledicência. Eu consegui controlar naquele momento. Por quê? Eu discerni o que é certo e errado, consegui me controlar. Raro momento de Cristiano que agiu como ser consciente que é. Você percebeu o que é agir conscientemente do ponto de vista espiritual? É quando você começa a agir certo, mesmo com vontade de agir errado. É isso que é agir consciente. É isso que é ser consciente. Agora eu te pergunto, dos 7,3 bilhões de pessoas encarnadas, quantos agem conscientemente no dia a dia? Você conseguiu aí calcular mais ou menos a quantidade de zumbi que estão encarnados? De morto-vivo? Vivendo em estado de profundo sonambulismo espiritual? Como diz Joana de Andes, geralmente as pessoas, quando renascem, se afogam na carne. Se afogam. Aí vem Emmanuel no livro Pão Nosso e deixa um alerta. É preciso ter muita, ele ainda fala muita, é preciso ter muita força de vontade para não nos perdermos indefinidamente nas sombras dos impulsos primitivistas. Não é pouca força de vontade, não, é muita. Porque a força do hábito é muito forte. Deu para compreender o que é consciente então, né?
Deu um deprê, né? Aprendeu que é consciente. Não deu? Bateu uma depressãozinha. O que é self? O ego, vou fazer uma explicação rápida, porque aqui não é curso de Joana de Ângeles. O ego, o propósito principal dele, principalmente na qualidade de encarnado, é aprofundar no processo de individuação da criatura. Para a pessoa não acordar de manhã e achar que é Madonna ou que é Pelé. Então a pessoa vai criando a sua própria individuação. A gente não vai aprofundar mais no que é ego. Quem quiser, só no curso de Joana de Ângeles, no dia 13 de outubro. O próximo encontro. E o self? O que é self? Self. Centro de quê? Centro de quê? Ninguém vai falar do inconsciente? Primeira vez. Centro de tudo. O que é self? Simbolicamente, sabe o que é self? É o Deus em nós. Quando você ouve, onde é que está escrito a lei de Deus? Na consciência. É o self. Quando você faz alguma coisa de errado, aí o self fala, meu filho, não é por aí não, a perfeição é para cá. Sai desse caminho, que esse corpo não te pertence. É que te convida para o caminho certo, é o self, é o Deus em nós. Porque a gente sempre procurou Deus, num hábito tribal, do lado de fora, nas nuvens, né? A gente imagina Deus nas nuvens, assim, olhando por nós. E Deus sempre esteve do lado de dentro. Quando Jesus relembrou uma passagem no Salmo de Davi, Salmo 82, versículo 6. E João registrou a fala de Jesus, o lembrete de Jesus, está em João 10, 34. Vós sois deuses. Se Jesus te chamasse no particular, fosse lá no private, e falasse só para você, no privativo, ele ia falar o quê? No singular. Como? Na linguagem popular mesmo. Você é Deus. Você é Deus. Ele não usou metáfora como de costume. Simbologia, ele foi direto, na veia. Pega essa. Você é Deus. A gente pega a segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, que ele tinha como filho por conta da diferença de idade. E Paulo fala, desperte o dom de Deus que existe em ti. Esse Deus está lá dentro. Deus sempre esteve do lado de dentro. E a partir daí, Jesus, acreditando que nós já tínhamos essa compreensão. Bom, você tem capacidade para compreender. Porque se não tivesse, eu tinha escolhido outro momento para vir. Então não foi erro de cálculo de Jesus. Ele acreditou que nós tínhamos capacidade. E ele deixou uma orientação. Um objetivo, um propósito. E deixou um roteiro, um mapa, o seu evangelho. Qual foi o propósito que Jesus deixou? Porque o mapa está aí, é o evangelho. Se você tem um mapa, é para chegar a algum lugar. Jesus falou qual é o lugar. Qual é o lugar? Mateus 5,48. Já dei a dica. Lembraram? Sede perfeitos. Como perfeito é o Pai celestial. Ou o Pai que estás no céu. Qual céu? Atrás da nuvem? Sede perfeitos. Como perfeito é o Pai que habita em ti. Caminha para dentro. Caminha para dentro, porque a verdadeira felicidade é isso. É ser perfeito e caminhar para dentro. Porque caminhar para fora deu ruim. Só você vê onde você está. Estratégia foi furada. Essa é a anatomia do espírito. Para você conhecer a si mesmo, você tem que conhecer primeiro a anatomia. Agora vamos conhecer a parte comportamental. Parte comportamental. Quando você pega uma fila muito grande, você a pega com qual propósito? O que te motiva a permanecer numa fila grande? Qual o seu maior motivo? O que te faz pegar uma fila grande, gente? A importância do motivo. Se falar assim, tem um boleto para pagar, se você não pagar, vai ser 10 mil reais por dia. Você vai ficar quanto tempo na fila? Até a próxima encarnação? Com certeza, vai botar barraquinha, né? 10 mil por dia. Então, o que faz você pegar uma fila grande e permanecer nela? A importância do motivo. Segundo cálculos complexos de Emmanuel, guia de Chico Xavier, ele traz a informação que, na média, no geral, nós ficamos 200 anos no plano espiritual aguardando a próxima encarnação. O que fez a gente ficar 200 anos na fila? Tem gente que fala, não, Cristiano, acho que foi 100.
Gente, eu sou baiano, para mim 100, 200 é a mesma coisa, é tudo demorado. Não importa. Para mim é número expressivo igual. O que fez a gente ficar na fila esse tanto tempo? A importância do motivo. Não tinha outro motivo, não tinha outra razão. E qual é a importância do motivo? Qual é o motivo? Por que tem tanta importância assim? As imperfeições só se depuram na carne. Livro dos Espíritos. As imperfeições só se depuram na carne. O plano espiritual precisaria existir para... O plano material precisaria existir para existir o plano espiritual? Outra pergunta do Livro dos Espíritos. Sim ou não? Gostei que vocês responderam em coro. O plano material precisaria existir para existir o plano espiritual? Ou o plano espiritual existiria de qualquer forma? Existiria. Como você sabe que Deus não cria nada ao acaso, senão Ele não seria Deus? Vocês nunca se perguntaram? Nunca pararam para se perguntar? Para que cargas d'água Deus criou o plano material? Já que Ele não precisaria existir para existir o espiritual? Porque o espírita tem que ser questionador, senão não é espírita. Vocês nunca se perguntaram? Por que Deus criou o plano material? Para fazer valer, para dar validade ao seu mecanismo de redenção. O mecanismo de redenção, para funcionar, tem que ter o plano material. Porque as imperfeições só se depuram na carne. Aí, se você quiser saber, mas por que o mecanismo é assim? Quando você for espírito crístico e estiver com Deus, você pergunta para Ele, porque eu não sei. Mas é assim. A imperfeição só se depura na carne. No plano espiritual, você adquire informação para errar menos enquanto encarnado. Aí você chegou, por isso que você ficou na fila, para depurar imperfeição. Você está lá na porta da reencarnação. Cristiano, é sua vez. É óbvio que eu não tinha esse nome, tinha outro nome, né? Não faz de conta que eu chamava Trasíbulo. Trasíbulo! Não ri não, que é meu bisavô. Aí eu ri. Se eu soubesse, eu não tinha falado. Ele já desencarnou, pode rir. Trasíbulo, sua vez, reencarna lá. Tá bom. Toma aqui. Qual o documento que eu peguei para poder reencarnar? CTPS. Carteira de Trabalho, Previdência Social. Aí está lá escrito, bonitinho, né? Você vai se chamar Cristiano, vai nascer em Salvador, filho de fulano cicrano. Você pediu a prova da paciência, então você vai ter como sogra fulano, filho cicrano, esposa fulano. Ah lá. Você pediu a prova da honestidade, por exemplo. Você vai ser gestor público, tá? Tudo bonitinho lá. Aí eu olhei, não gostei muito, mas é o que eu preciso, né? Tá bom. Reencarnei. Veio a bênção da amnésia. Vou lá no... Como é naquele local do aeroporto? Na alfândega, pegar o quê? Meu documento de volta. Aí eu peguei meu documento. Só que veio a bênção da amnésia. Ao invés de eu ler CTPS, adivinha o que eu li? Passaporte e turismo. A maioria acha que veio para brincar, para passear na Terra. Eu vou ganhar na Mega Sena, vou trabalhar, vou passar no concurso público para promotor, viajar o mundo todo, só tem baiano encarnado. Aqui. E a gente passa a vida na boemia. Na boemia, sendo que a gente encarnou para quê mesmo? Para depurar a imperfeição. Para trabalhar. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e um dos principais atributos da divindade é o trabalho, porque Deus trabalha desde sempre, nós temos que falar o que Jesus falou. Se meu pai trabalha desde quando ele existe, eu também vou trabalhar, vou obrar. Mas a gente quer saber disso? Não. A gente quer saber de boemia. Então essa é uma preocupação que nós deveríamos ter enquanto encarnado. Qual é a preocupação? Qual é a primeira preocupação? Se melhorar nessa vida, porque por isso que a gente pegou 200 anos de fila. Eu quero me melhorar, foi para isso que reencarnei. Eu não quero só passear, não, eu quero me melhorar nessa vida. E a segunda preocupação? Básica, são duas preocupações básicas que a criatura encarnada deve ter. Qual é a segunda? Você lembra lá atrás, quando você ficou de frente do espelho e perguntou, qual é a sua idade espiritual? Sabe qual é a nossa idade espiritual? Mais ou menos daquela do adolescente que acabou de fazer 18 anos. Quando o adolescente faz 18 anos? 18 anos e 2 segundos. Civilmente ele já é adulto, mas psicologicamente ele já é adulto? Ele já acorda, opa, cheio de responsabilidade. É assim? Não, ele ainda é adolescente. Vai querer saber só de quê? De ir pra boate, namorar, jogar bola, caçar Pokémon.
Só quer saber disso. É ou não é? E nós, espiritualmente? Acordamos, estamos agora com 18 anos de idade, cheio de responsabilidade. Eu pergunto para vocês, o hábito do adolescente pode comprometer os primeiros anos de vida de adulto dele? Muito, né? Até ele adquirir maturidade, ele vai quebrar muita cabeça, não vai? O hábito que nós trazemos de espírito infantil, primitivista ainda, com preocupações muito primitivas, pode comprometer nossa vida de adulto espiritual? Pode comprometer? Pode. Sabe por que pode? Porque cair no mesmo buraco, repetir os mesmos erros, dói cada vez mais. Porque o propósito da reencarnação para a criatura encarnada na Terra, sabe qual é? O assenhoramento da própria existência. A dor por errar o mesmo erro vai doer cada vez mais. Então, se nós insistirmos em errar erros da mesma natureza, vai chegar um momento que... Imagina você que Chico Xavier, Madre Teresa, só por mentir, ludibriar ou enganar alguém, se eles conseguissem fazer isso, a dor que eles sentiriam, o peso na consciência, a dor moral, seria semelhante à dor que uma criatura primitiva sentiria se cometesse um assassinato. Ou seja, a natureza da infração é bem diferente, né? Mas a dor é igual. Porque errar dói. Cada vez mais, se você insistir no mesmo erro. No mesmo erro. Então imagina você, criatura de 18 anos, que já se assenhorou muito a sua existência. E você reencarna e pensa, eu não posso errar naquele mesmo buraco. Eu não posso cair no mesmo buraco. Por quê? Porque não vai doer na mesma dor que doeu na encarnação passada. Vai doer o quê? Muito mais. Eu tenho que mudar de buraco. Tenho que escolher outro erro. Esse mesmo não dá. Só que tem um detalhe. Eu trago comigo força do hábito. Aquela força do hábito que faz sempre a gente cair no mesmo buraco, sabe? Geralmente, no mesmo lugar com as mesmas pessoas. E aí vem a segunda preocupação. Resistir à atração do mal interior. Quando Jesus finaliza sua oração dominical. Como é que ele finaliza a oração do Pai Nosso? E afastai e livrai-nos do mal. Amém. Do mal interior e não do mal exterior, como preferimos entender. Livrai-me do desemprego, livrai-me da doença. Não é esse mal que Jesus está se referindo. É o mal interior, porque é o único mal que pode comprometer a nossa felicidade espiritual. E não o mal que me fazem. O mal que me faz, nenhum deles. Nem de circunstâncias, nem de pessoas compromete o futuro da minha felicidade espiritual. Só o mal que eu pratico. E é sobre esse mal que Jesus se refere. Sobre esse mal. Então, quais são as duas maiores preocupações nossas? Se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal interior. Allan Kardec tinha a mesma preocupação. E na questão 919 colocou essa dúvida. Qual o meio prático mais eficaz tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Ao passo que o Espírito da Verdade respondeu. Um sábio da antiguidade volou disse, conhece-te a ti mesmo. Quem foi esse sábio? Quem? Sócrates. Não. Inclusive Sócrates se incomodava com esse título de sábio. Até que ele resolveu procurar um oráculo que residia na cidade de Delfos, na antiga Grécia, que não existe mais. E o que tinha no templo que foi erguido em homenagem ao deus Apolo, onde vivia esse oráculo? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás assim toda a vida e todo o universo. E o que Sócrates fez? Pegou o iPhone e tirou a foto. Conhece-te a ti mesmo. Só desse pedaço. Botou no Instagram, no Snapchat e no Facebook. E todo mundo só conheceu. Essa parte ainda atribuiu a frase a Sócrates. Mas ele entrou no templo, sentou na frente do oráculo. O oráculo, muito gentil, perguntou. Pois não. É que as pessoas falam que eu sou sábio, mas eu não me considero sábio. E o oráculo perguntou, mas o que você sabe? E o que Sócrates respondeu? Eu só sei que nada sei. E o que o sábio indagou de volta? Então você é o mais sábio de todos os sábios, pois você é o único que sabe que nada sabe. Sócrates era o mais sábio de sua época, porque era o único que admitia a própria pequenez. O único que admitia a própria ignorância diante do todo. Como que nós vamos iniciar o processo autoeducativo se já achamos que sabemos tudo? Não dá. Primeiro passo para iniciar o processo autoeducativo? Admitir-se ignorante diante do todo. Primeiro passo. Na questão 919A, Santo Agostinho vem fazer uma proposta de autoconfronto. Onde ele deixa claro, eu quando estive aí pela última vez, funcionou para mim. Ele deixa claro.
À noite, passava a vista, fazia revista a tudo que eu fizer ao próximo. Lembra? Funciona para todo mundo? Porque eu conheço espírita, que é espírita há mais de 30 anos e comete os mesmos erros de 30 anos atrás. Então parece que a proposta de Santo Agostinho não tem validade nenhuma. Ou a pessoa não tentou colocar em prática. Tem problema se a pessoa não conseguir colocar em prática a proposta de Santo Agostinho de criar o próprio mecanismo de autoconfronto? Não, desde que funcione. Porque a proposta é essa. Se autoconfronte. Eu fiz para mim. Sabe o que eu fiz? Coloquei lá no espelho. Depois eu memorizei. Mas no início colocava no espelho, fechava a porta para não se passar por ridículo. E começava a perguntar de mim mesmo, a indagar de cristiano. Olha no espelho e indaga de você próprio. Por exemplo, quando você recebe um elogio, indaga de você próprio, olhando para o fundo do seu olho. Quando você recebe um elogio, quanto você se envaidece? Quando você é contrariado, o quanto você se enfurece? Em momentos de facilidade, o quanto você se acomoda? E em momentos de dificuldade, o quanto você se apavora, se desespera, o quanto você perde fé em Deus? E quando lhe outorgam poder, o quanto você se assoberba, o quanto você acha que é melhor que alguém? E quando você resolve praticar o bem, o quanto você renuncia de si mesmo? Ou você só pratica o bem quando o Facebook anuncia que não vai chover? Só quando lhe é conveniente. E começa a fazer essa pergunta para si mesmo todo santo dia. Naturalmente você vai identificar o campo que você tem que trabalhar. Poxa, eu tenho que trabalhar o campo da vaidade, eu tenho que trabalhar o campo da agressividade, da falta de fé. É esse campo que eu tenho que trabalhar. Só que vai chegar um dado momento ali na frente que você vai querer saber se o seu trabalho está surtindo efeito. Você quer fazer uma autoanálise. Será que eu melhorei? Não melhorei? Eu quero ver as etapas de evolução. A mente humana precisa desse processo de encadeamento de raciocínio. James Hunter, um famoso escritor americano, em um dos seus livros vem sugerir uma forma de fazer essa análise. Ele propõe 4 estágios. 4 estágios, só que não de todas as imperfeições ao mesmo tempo, e sim por imperfeição. Certo? Primeiro estágio, inconsciente e sem habilidade. É aquele momento que a pessoa é agressiva, mas nem esse toque é agressivo. A pessoa é desonesta, é mentirosa, é maledicente, e vai fazendo, vai praticando o mau hábito. Segundo estágio, consciente e sem habilidade. A pessoa tem consciência que está errado, mas não consegue deixar de fazer o errado. Não consegue deixar de roubar, de matar, ou de mentir, ou de ser maledicente, ou de ser agressivo. Ele faz, mas sabe que é errado. A luzinha, a culpa já começa a incomodar porque ele se assenhorou muito da sua existência. Terceiro estágio, consciente e com habilidade. Ele não faz mais o errado. Quando erra, é muito raramente. Não é espírito puro não, tá? Mas ele luta muito para fazer o certo. É o que a gente intitulou aqui de homem de bem. Por dentro tem muita imperfeição, mas na hora de praticar, ele tenta se corrigir. Ele tenta se corrigir. Mas não faz de forma natural. Quando a pessoa é mentirosa e deixa de mentir, ele faz isso de forma muito forçada ainda. Quando a pessoa é vaidosa e recebe um elogio, ou quando a pessoa é desonesta, ele faz muito esforço para não pegar algo que não lhe pertence. Mas ele já faz de forma natural? Não, é o terceiro estágio. E o quarto estágio? Inconsciente e com habilidade. É a pessoa que já não tem nenhum sentimento de pegar algo que não lhe pertence, nunca passou pela cabeça de mentir em alguma situação, enganá-lo, ludibriar, de ser agressivo quando contrariado. Nem passou pela cabeça. Esse é o quarto estágio. Por imperfeição. Porque tem gente que não é nada agressivo, mas às vezes é desonesto. Isso é por imperfeição. Então, é uma forma de você fazer uma análise do que, em qual campo, em qual terreno que eu preciso me melhorar. E para nós encerrarmos o estudo dessa noite. Quando é que você percebe que você está tendo êxito no trabalho de reforma íntima, de redenção espiritual? Quando que você percebe? Quando que você percebe que você está se aproximando do Deus interior, do self, que a proposta é caminhar para dentro? Existe uma forma de perceber.
Quando você vai levar o evangelho para alguém, uma cesta básica, junto com o evangelho, com fraternidade, você está levando Deus para alguém? Não. Pode ser poético, pode ser romântico, mas não é verdade. Você está indo de encontro a Deus, você. Se a pessoa beneficiada também quiser ir de encontro a Deus, ele tem que fazer o quê? Fazer o mesmo. Tem que fazer o mesmo. Temos aqui, próximo de nós, aqui na Terra, uma referência de uma pessoa que atingiu o ápice da redenção espiritual. Tem Paulo. Lembra de Paulo? Que eu já contei aqui um caso uma vez, não sei se vocês vão recordar. Paulo, na sua penúltima viagem missionária, está no livro Paulo e Estevão. Ele preso, já careca, porque ele rapou a cabeça, foi retirado da catacumba, à força, estava dormindo, um senhor de 90 anos de idade, para você ver como a força é covarde. E foi jogado ao chão, com agressividade. E o chefe da expedição da ordem, 40 chibatadas menos uma. Era uma forma naquela época de falar 39 chibatadas. E começou a chibatada. 39, 38. E Emmanuel narra que quando Paulo estava naquela metade do sofrimento, das chibatadas, ele se distanciou do próprio corpo e fez uma promessa. De agora em diante, ninguém mais me molesta, pois eu trago em mim as marcas do Cristo. E ele não estava se referindo às marcas da chicotada. A marca da serenidade. É como se ele falasse, eu posso reencarnar agora, daqui para frente. Se eu perder um filho em tenridade atropelado, não vai tirar minha paz. Se eu conviver com uma pessoa, parente difícil, não vai tirar minha paz. Se eu morar debaixo da ponte do viaduto, não vai tirar minha paz. Porque eu trago em mim as marcas da serenidade do Cristo. É essa marca que Paulo se referia. Na sua última viagem missionária, Paulo, numa catacumba sem teto, numa chuva densa caindo na sua cabeça, já estava acostumado quantas vezes que ele passou por isso. Ele é arrancado e jogado ao chão. E ele, sereno, em paz. Porque ele disse que não era ele mais quem vivia. Era o Cristo que vivia nele. E o chefe da expedição da ordem, Decápitio. O centurião romano tirou a espada, Paulo abaixou a cabeça e percebeu a demora. E olhou no olho do centurião. Por que tremes? Ah, porque eu me preocupo com a sua vida, eu temo por ti. Você teme por mim? Eu estou indo de encontro ao meu mestre. Mas você vai voltar ao convívio dos criminosos que lhe ordenaram a fazer isso. Coitado, já estava tremendo. Você acha que ele teve coragem? Foi necessário que o chefe da expedição lhe tomasse a espada e cortasse a cabeça de Paulo. E Paulo adentrou o plano espiritual, adivinha, sereno, em paz, só que cego de novo. E ele sentiu que mãos o conduziam para debaixo de uma árvore. Sentou. Quando passou aquela sensação de cabeça para um lado, corpo para o outro, ele ouviu que passos vinham em sua direção. E ele cego, mas sereno, em paz, tranquilo. De agora em diante, ninguém mais me molesta. Qual foi o pensamento que ele veio? Quem era a pessoa? Ananias. Porque Ananias que tinha curado ele da primeira cegueira, lá em Damasco. Ananias, é você, meu irmão? Ananias só abraçou. É, meu amigo. Da primeira vez, Jesus me enviou para te devolver a visão, para que você enxergasse os desafios que você teria pela frente. Agora, ele me manda devolver a visão, para que você enxergue o que você vai colher nas paragens do mundo espiritual. Ser feliz. Faça o teu pedido. E Paulo chora. Porque Ananias fez a pergunta. Faça o teu pedido de criatura redimida. E fala a frase mais suave, mais doce, que todos nós aspiramos um dia a ouvir desde quando Deus nos criou. Sabe qual foi a frase que ele falou para Paulo? Foi a tua última, irmão. Foi a tua última encarnação. Última. Vai continuar o processo evolutivo. Se reencarnar, vai ser como missionário. Foi tua última encarnação. Ser feliz nas paragens do mundo espiritual. Que possamos ter Paulo como referência, que alcançou a sua redenção espiritual naquela encarnação. E a partir de hoje, peregrinar para dentro e não mais para fora. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz.